A busca de uma centralidade equilibrada é, na verdade, uma tentativa de uma redução de mobilidade. Tá? É diminuir a mobilidade urbana e diminuir este efeito pendular de que o trabalho e a residência estão muito longe um dos outros. Com isso, a gente consegue aproximar o trabalho da residência e, consequentemente, os outros ingredientes da vida cotidiana. O supermercado, o varejo, o shopping, a escola e assim por diante. Pensamentos como esses estruturam regiões da cidade, reestruturam bordas de cidade, que permitem que a cidade se expanda, mas se expanda de forma equilibrada, e não somente ou deslocar a residência, ou deslocar a indústria, ou deslocar o trabalho. Esta é a visão que a gente enxerga como uma solução para essa questão de mobilidade, mas também para um aumento de qualidade de vida, onde a distância está num espaço geográfico mais amigável. Esse modelo que foi feito desse desenvolvimento setorial era uma outra época, era um outro pensamento com uma influência muito forte de Brasília. Mas acho que e uma necessidade muito grande também de atender a demanda da necessidade de fazer os planos diretores para cidades acima de 20 mil habitantes a partir do ano 2001. Então foi a toque de caixa, né? Foi muito rápido. Que era obrigado por conta da lei de responsabilidade fiscal e também da lei do Estatuto da Cidade. Estatuto da Cidade. Se você não fizesse o plano diretor, você não recebia dinheiro do governo. Então, os planos diretores que foram desenvolvidos nessa época foram aceleradíssimos, sem esse pensamento estruturado. O que a gente vive hoje é um engessamento de algumas regiões da cidade, onde você não pode construir comércio. Então, aí as pessoas constroem o comércio ilegalmente e ficam pleiteando uma regularização a partir da próxima mudança do plano diretor. Mas acho que aí o André tem também um olhar aí de urbanista que pode contribuir para isso. Na verdade, essa questão da centralidade nada mais é do que criar uma qualidade do espaço e um uso diversificado para manter as pessoas naquele mesmo lugar. Esse é o objetivo. Isso vem de uma análise urbanística, uma questão também dessa questão dos planos diretores, revisões. Muitas cidades estão passando por revisões de seus planos diretores, muitas estão se adequando a essa realidade e viabilizando essa centralidade multiuso. E o entendimento também, que vem um pouco de encontro ao core business da Urban System, que quais são as demandas de diversos usos e produtos que você consegue colocar num determinado lugar, num determinado espaço da cidade. Isso vem também depois com o trabalho de projeto para desenhar isso da melhor forma possível, que esses usos eles fiquem de forma viável, incentivando o caminhar. Você cria centralidades caminháveis, equipamentos de comércio e serviços distantes, no máximo a 500 metros, para promover o percurso a pé de 5 minutos das pessoas, e trazer também a qualidade de vida nesses lugares. Trazer áreas de convívio, áreas de lazer, áreas de permanência, áreas de passeio de qualidade, o comércio da rua, o comércio, eventualmente, do shopping, mas um shopping que tem uma relação um pouco melhor com a rua, para trazer qualidade para esse novo ambiente que está se criando. Isso ajuda, esses elementos ajudam a viabilizar a construção de novas centralidades. Então, André, essas revisões dos planos diretores, à medida que ela tem que ter ainda um olhar mais micro da cidade, né? A gente vendo uma questão de um pensamento macro, de planos diretores macros, mesmo porque não existia anteriormente os mesmos problemas de mobilidade que nós temos hoje. Sim. Né? E isso vai se intensificando à medida que a gente vai olhando micro, porque isso foi pensado num tempo atrás, mas numa outra situação, numa situação muito mais setorial do que... Sim, do que no detalhe. Do que no detalhe, né? Então, se planejava a cidade criando setores, como Brasília tem muito essa característica. Você, né? tem agora e agora a gente tem que levar isso para um micro, que é uma análise mais no detalhe, né? Análise no detalhe de cada setor da cidade. E você veja, tanto isso é verdade, de um lado, do ponto de vista residencial, como também do ponto de vista industrial. A gente está envolvido com o polo de Camaçari, que quer
e precisa ter, no plano diretor do polo, que é soberano ao plano diretor da cidade, uma atividade que não é industrial. Precisa ter hotel, precisa ter centro de eventos, precisa ter... E não consegue, porque o plano diretor do Só indústria. polo não permite, só pode Só ter pode indústria lá. Né? Então, a Pode ser revisão isso. tem que ser cada A vez revisão mais cada micro. vez mais, exatamente. Cada Ele vez vai ele no detalhe, Ele é né? micro e depois ela se expande de Exato. novo para a cidade. E aí eu Cláudio. acho que ela tem que olhar para a cidade enquanto o seu próprio centro também. É, Porque uma coisa é a gente falar em criar bairros planejados ou novas centralidades, olhando áreas vazios urbanos, Vazios onde urbanos. você tem uma facilidade muito maior. A outra, que eu acho que é muito mais complexa, Sim. é você trazer essa centralidade para regiões já ocupadas. Né? muito bem observado. A gente Picon. olhando aqui os jardins, onde você tem zonas estritamente residenciais, você acabou criando corredores comerciais, onde você está aí com uma competição em relação à mobilidade catastrófica, né? Exatamente. Porque você tem que reduzir a velocidade, você tem que entrar, você tem que sair, você tem uma série de questões aí que são bastante complexas quando você tem que olhar a questão da centralidade e do uso misto nos bairros já consolidados, consolidados. principalmente como residenciais.